Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians está queimado no mercado em relação ao Augusto Melo e Fabinho tem que se virar nos 30 para buscar reforços para o meio da temporada. Vamos também falar nesse blend de informações se Carlos Miguel realmente tem interesse em retornar ao Corinthians. Vou te contar essa história e quais goleiros o Corinthians busca no mercado da bola. Vamos também falar sobre Dorival Júnior entrando em contato com a base e querendo observar alguns jogadores para saber se existe algum atleta que pode ser aproveitado já no início do seu trabalho no Corinthians. E ainda nesse blend de informações, o cercadinho da Fiel. Augusto Melo selecionou alguns jornalistas e influenciadores para dar uma entrevista que não pode ser gravada. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa, né, para a gente falar é que haverá um cercadinho de Augusto Melo. Isso mesmo, tá? Tá aí na tela, né, para vocês, imagens na tela, tá? Do cercadinho, né, da Fiel. Bom dia, vamos ler aqui. Bom dia. Isso chegou para alguns jornalistas, tá? Influenciadores e alguns jornalistas, né? Pelo menos alguns ali que são, né, sérios, né? Isso chegou até a mim. Bom dia, né? Te convido para um papo no Parque São Jorge nesta segunda-feira às 11 da manhã. Estarão presentes o presidente Augusto Melo, os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi e o gerente financeiro Luiz Carlos Sidorf para explanações sobre o balanço. Você vê que são nomes que ninguém nem conhece, né? Toda hora muda os nomes, porque essa é a diretoria que mais teve rotatividade de dirigentes nos cargos. É uma loucura. O papo será explicativo e solicito que não seja gravado. Ué, você convida a imprensa e pede para não gravar? No mínimo estranho. Solicito que confirme sua presença, pois será convidado um grupo pequeno de jornalistas. Portanto, não repasse o convite, em segredo, que só entrará quem estiver na lista. Tá? Confirmação aqui no meu WhatsApp até domingo às 12 horas, por favor. Beijo, muito obrigado, tá? Aí, enfim, esse convite que alguns jornalistas estão recebendo. Eu tenho o maior orgulho de não receber esse convite, porque não estive, né, naquela sabatina do Duírio no fim do mandato dele. Eu não fui convidado, porque não gostava das críticas que eu fazia, e também não fui convidado por Augusto Melo. Sinal que a gente tem feito um bom trabalho aqui no canal, né? Todos nós, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. São 20 anos de carreira, sou colunista no UOL, e lá só escrevo sobre o Corinthians, e tem um canal, e um dos canais de maior audiência do YouTube, tá? É uma das maiores, tá entre as três com certeza. É audiência de canal de 1 milhão. Os canais que eu concorro têm mais de 1 milhão de inscritos. O engajamento é forte, são 12 mil simultâneos, 14 mil simultâneos numa live, com vídeos acima de 100 mil, com 4 Neoquímicas Arena cheias e um vídeo só meu para assistir, né? Isso daí, por isso que a gente tem bastante parceiros. Mas, enfim, eu não sou convidado, graças a Deus, tá? Até porque não pode gravar, é tudo sigiloso, enfim, graças a Deus não estarei nesse convite estranho recebido por alguns aí que devem marcar presença. Deixa o like, comente aqui embaixo. O técnico Dorival Júnior já quer olhar a base. Ele quer saber se existe alguma solução para o Corinthians em algumas posições que estão na categoria de base. Entrou em contato ali com as pessoas que trabalham na base, né? Enfim, não vou citar nomes aqui, porque são nomes que, para mim, não fazem um bom trabalho. Tá arriscado aí querer desmentir. O Dorival já entrou em contato, né? Está de olho em alguns jogadores. E o que vai acontecer? Alguns jogadores vão passar a treinar no elenco profissional a partir da próxima semana, para ele já começar a dar uma olhada. O que complica é que não tem muito jogador, né? Eu lembro que com o Ramon Dias, após o término da Copinha, alguns atletas subiram e passaram a treinar, mas nenhum se destacou, né? O Denner, que foi vendido, né, para o Chelsea, mas pode ser utilizado. Caipira, o Dieguinho, que esse sim, né, foi utilizado recentemente aí no Corinthians, né, pelo técnico Orlando Ribeiro interino. Fernando Vera, né, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo, o Bahia, né, o Pedro Tomás, o Vitor Dourado, o Guinegão, o Nicolas. Enfim, eu acho que o Dorival vai descobrir, né, que não existe nenhum jogador hoje assim que
esteja capacitado realmente para assumir uma posição no Corinthians. O Ramon gostava do Vera, né, o zagueiro, o Luiz Fernando e o Guinegão, que são atacantes. Enfim, não sei de quem o nosso querido Dorival Júnior vai gostar. Tá difícil, velho. Eu nunca vi uma fase dessa no Corinthians que a gente falava, ó, eu lembro que eu avisei vocês, tem um tal de Bidon e Moscardo, esses dois são bons e vão dar o que falar. Lembra que eu falava isso? Os mais antigos de canal vão lembrar. Cara, eu não consigo indicar nenhum dessa vez, tá? Nenhum. Eu falava bem para vocês do Moscardo, do Bidon e do Pedro, né, que foi pro tá hoje lá no Zenit. Esses três eu falava sempre, ó, fica de olho que esses são bons, tá? Depois veio o Murilo, enfim, mas tá difícil, hein? Mas o Dorival vai ficar de olho e eles vão treinar, né? Vai ter um rodízio, né? Para ele estar observando esses meninos nos treinos, tá? Ele gosta, o Dorival é assim, ele curte, né, essa questão de trabalhar com jovens, ele entende que o jovem dá uma resposta rápida, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e se você acha que algum jogador da base pode ser aproveitado pelo Dorival já agora, de imediato, comenta aqui que eu vou ler depois no vídeo, tá? Quero ir direto agora para falar de reforço, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram. Falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, ou vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel. Não existe nem o interesse do Carlos Miguel voltar, e não existe nenhum interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado, porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços. O Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado. O Corinthians foi abandonado, o Fabinho está abandonado e está tentando se virar. E ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele está no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que ele conhece o empresário, e que pode acontecer sem muito investimento, ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo está queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior, que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuarem no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou, os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinham um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado, e alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal para o Fabinho Soldado, né, de que, né, vamos ver no meio do ano, hoje, né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita, tá? O Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar esse Inter e Corinthians, porque o Memphis Depay está de volta. Qual será o time de Dorival Júnior? A tendência é que desta vez titulares. Eu quero te contar, por acompanhar muito o Inter, o que esperar do adversário. Será que o Corinthians precisa ter precauções para o jogo? Te digo que sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal
e vamos juntos. Sou eu aqui de volta, né? A voz ainda não tá 100%, tá melhorando aos pouquinhos, mas na quinta-feira eu não tinha a menor condições de gravar. Peço desculpas aqui, mas cá estou para projetar esse jogo de sábado, um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né? Por conta de 2005, 2009. Isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter. Mas realmente nos últimos anos isso se aflorou, né? A história do DVD, aquela coisa toda. E os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo, só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né, com o D'Alessandro tentando bater no William Capita, e, enfim, nos últimos tempos aí, muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate, aquele 2-2 ainda me revolta, né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando, para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento. E o Corinthians estava vencendo por 2-1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time. O Roger também vai para cima, né? E consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa. E aí termina o jogo 2-2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente tá fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra, Corinthians inclusive com outro técnico, e eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares, com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né? Que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo. E agora, mais recentemente, do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que tá o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká, que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e, ok, eles deram conta do recado. Mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter, mas também contra o Inter. O Inter tem bons jogadores do meio para frente, eu já vou traçar um pouco de que maneira o Inter deve jogar, mas eu queria falar especificamente do Corinthians, que vai ter André Ramalho e Kaká na dupla de zaga. Mas o sistema tem que melhorar como um todo. E contra o Novo Horizontino, o Corinthians até foi atacado no segundo tempo, o Hugo teve que fazer algumas defesas, então assim... esse sistema ainda não está propriamente bem ajustado, até porque nem teria como, é muito pouco tempo do Dorival. Mas vai ser um primeiro time titular, pelo menos essa é a tendência. Aquele losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino, o Dorival deu uma mesclada porque percebendo que contra o Flamengo os jogadores sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vamos mudar, porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura.
O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. E que bom, eu saudei isso inclusive, porque você precisa ter uma ideia de com quem você pode contar. E o Ramon, eu sei que ele queria definir alguns sistemas e tudo mais, mas você já não tinha mais essa possibilidade. Eu já não sabia mais se o Alex Santana poderia ser um cara para você contar, o Charles também, que eu já critiquei muito, inclusive, e às vezes do nada o Ramon escalava o Charles. É mais complicado fazer dessa forma. Quando você costuma escalar o cara mais frequentemente, você sabe, puta, aqui tá um 12º. Quando alguém se ausentar, eu vou contar com esse cara. O Dorival me parece que vai fazer essa gestão. Já começou no primeiro jogo a fazer. Mas nesse segundo, eu quero poder contar com o Igor Coronado. Eu quero que esse cara, como o Dorival disse na sua primeira entrevista, seja o substituto do Garro. Mas ele precisa abraçar essa causa também. Tecnicamente falando. Ele precisa assumir essa responsabilidade. E o Dorival vai tentar provar para ele que ele pode. Então, por isso que eu estou contando com isso. Não sei se vai ser o Bidon na ponta do losango. Já o Ramon fazia isso, não deu certo. Então, o Memphis fica jogando muito longe do gol. Então, eu espero que não seja ele para entrar o Romero. Que seja o Coronado, porque ele é o cara em características para ser esse meio armador. O Martinez te dá intensidade de jogo. O Carrilho é o principal jogador do time esse ano. E o Ranieri, a proteção à frente da zaga. Tem que ser esse time. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que o Dorival vai programar para esse jogo contra o Inter. Que tem Angileri na esquerda e o Mateuzinho na direita. E o Yuri e o Memphis no ataque. Pelo menos, acho que essa é a confirmação. Hugo Souza no gol. Deve ser esse o time. Que temores, que precauções o Corinthians tem que ter com o Inter. Eu trouxe esse vídeo também com esse detalhe, porque não é sempre que eu consigo acompanhar o adversário do Corinthians. E nesse caso, eu tô muito ligado, né, gente? Quando é Grêmio ou Inter, eu tô acompanhando o tempo inteiro. A gente não consegue... Quando são clássicos, né, a gente tá sempre por dentro. Mas não é todo time que a gente tem esse nível de conhecimento. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui de que forma o Inter deve jogar contra o Corinthians. E assim, o time do Roger Machado é um time sabidamente bem treinado, campeão gaúcho, termina o ano muito bem, começa o ano muito bem, mas esse momento, especificamente esse momento, é o de maior instabilidade do time nesse momento, tá? Esse momento em que o Inter vai visitar o Corinthians aqui em São Paulo é o de principal instabilidade do time. Eu não estou dizendo com isso que o time está mal, mas é o momento em que o Inter não está na sua melhor forma. E obviamente, o Corinthians pode se aproveitar disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um organograma muito bem definido pelo Roger. Tem a volta do zagueiro Vitão, que esse sim está jogando muita bola, e o seu parceiro também. E o Vitor Gabriel fez contra o Juventude 2 gols de cabeça na bola aérea ofensiva. A bola parada tem sido uma arma do Inter. Então quando você olha assim, poxa, o Inter está tendo dificuldades e teve contra o Maracanã do Ceará, da Série D, na Copa do Brasil, exatamente por quê? Porque não conseguiu jogar por dentro e teve que abusar dos cruzamentos. Porque tem nisso uma arma, inclusive acabou fazendo gol, um deles foi anulado e o outro acabou valendo na bola aérea ofensiva. Então todo o cuidado do Corinthians com a bola parada do Inter. O Alan Patrick, ele em escanteios, ele dá assistências, ele coloca na cabeça dos caras. Em cobrança de falta, então, nem se fala. Então tem que cuidar essa bola parada. E claro que o André Ramalho e o Kaká, como eu disse, não estão inspirando lá muita confiança. Essa é uma das armas do Inter. O Inter tem feito muitos gols de pênaltis. É o time que mais tem pênaltis a seu favor na temporada. E eu não estou aqui falando sobre algo tendencioso em relação à arbitragem. Eu estou dizendo que, por conta disso, é porque o Inter entra muito na área. E de que forma? O Inter tem pontas que vão para o 1 contra 1. Especialmente o Wesley, que não vive o seu melhor momento. O Wesley está, como todo time, no seu maior momento de instabilidade. Significa que ele está mal? Não. Significa que ele já esteve melhor. Mas é um jogador a marcar. E é um jogador para não deixar ele entrar na área. Porque se deixar ele entrar na área, não é que ele vai cavar pênalti. Ele é rápido. Então você tem uma tendência de cometer uma penalidade. Isso a estatística está dizendo.
Do outro lado, o Vitinho tá fora, e aí tem uma possibilidade ou do Bruno Tabata, que a gente até conhece mais do que do Palmeiras, mas ele é um jogador de outra característica, né? Ele é um meia ponta, como diz o Roger, ele joga um pouquinho mais por dentro, ele não tem tanta profundidade, ou o Gustavo Prado, que é um menino sim mais espetado. E esse sim é perigoso também se ele abrir o time com 2 pontas. Eu ainda acho que ele vai na segurança do Bruno Tabata. Segurança que eu digo um pouquinho mais de reforço no meio. E aí sim com o Wesley aberto pela ponta. Só que eu não sei se ele vai jogar pela esquerda ou pela direita. Né? O Wesley joga pelos 2 lados. Aí você pode escolher. É que se for o Gustavo Prado ou o Tabata, eles vão jogar pela direita. E aí o Wesley seria o ponto esquerda. Não, acho que o Gustavo Prado pode jogar pela esquerda e o Wesley pela direita. Enfim, isso não está muito definido. Na frente tem o Valência, o Ener Valência. O Borré tá machucado. O Ener Valencia é o titular e ele está sendo muito cobrado pelo torcedor. Ele fez um golaço de falta na decisão do Gauchão, vinha bem até, vinha conquistando o carinho do torcedor, mas nos últimos jogos ele tem perdido muitos gols. Só que isso também é um ponto. Sinal que a bola chega e sinal que ele chega com capacidade para concluir. Ok, você tem o Hugo Souza lá, que normalmente pode resolver, mas até quando vai essa fase perdedora de gols do Ener Valencia? Ele não tá bem, tecnicamente ele não tá bem, mas também não dá pra deixar espaço, né? É que o Valência, ele é um cara de pegar o espaço, de atacar o espaço. Ele é um cara meio Yuri Alberto, em característica. Ele gosta de correr com o campo aberto. Ele não é um cara de pivô, ele não é um bom finalizador, ele tem dificuldades. Então, se você marcar o espaço do Ener e impedir ele de jogar, que eu digo de jogar não é impedir ele de jogar, mas é impedir ele de ter campo para poder jogar, deixar ele um pouquinho mais marcado, preso entre os zagueiros, ele teve dificuldade contra a defesa do Maracanã. Então, assim, é um ponto que o Corinthians pode se sobressair. O Alan Patrick, cara, é um cara que ele não só é o cara das bolas paradas. Ele é o cara que faz o time jogar. Então, esse é um cara que você precisa marcar. O Palmeiras ensinou. O Palmeiras fez isso. O Grêmio não. Ele deitou sobre o Grêmio. Com o Palmeiras ele teve dificuldades. Perdão, gente. No lado esquerdo, o Bernabei também não vive a sua melhor fase. E essa combinação do Wesley com o Bernabei, ela inclusive está muito manjada e o Bernabei tem sofrido muito defensivamente. Se o Dorival colocar um cara ali, e o Corinthians não tem pontas, né? Mas se colocar um cara ali, bom, aí o Bernabei pode sofrer, porque ele apoia muito, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. Então essa é uma possibilidade. E aí no meio de campo tem só uma dúvida ali, o Fernando tá jogando muita bola, que é o cara que começa a jogada, então marcar essa saída de bola também pode ser interessante. E na segunda função o Bruno Henrique tá aparentemente perdendo a posição pro Thiago Maia, que é um cara que joga mais com a bola no pé. Então, o Corinthians, aí eu acho que com esse sistema, né, com Martínez ali, Carrilho e tal, vai congestionar bem e vai poder fazer um jogo franco, de bom embate. Eu acho que tem boas possibilidades.